Oi, galera do programa Faniquito, mais uma vez, hoje eu vou bater um papo muito interessante. Ele já esteve comigo aqui em outros programas, mas que são assuntos tão interessantes que cada vez que eu converso com ele, saio na rua, no Face, enfim, no shopping, todo mundo vem me falar a respeito do conteúdo interessante que esse profissional passa cada vez que eu faço uma matéria com ele. E hoje nós vamos falar sobre ciúmes e traição. Fala sério, né? Que tema, né? Ciúmes e traição. Pois é, estamos aqui mais uma vez com o querido psicólogo, terapeuta, filósofo, enfim, com o fantástico, eu sou fã dele, né? Esse super profissional que é Eduardo Biancalana. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Dá um beijo. Beijo. Corta o cabelo. Sim, precisa um pouquinho, né? Ficou com mais cara de moleque ainda. Legal, muito bom. Não tem, então... não é. Não vamos perder tempo, porque esse assunto... Fala sério, né? É muito extenso, é muito polêmico, é muito interessante, curioso, né? Porque quem nunca levou um corno na vida? Quem nunca teve ciúmes, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelos ciúmes, beleza? Ok, pode ser. Okay. Então, me fala uma coisa aqui. Por que as pessoas têm ciúmes? E o que é o ciúmes? Patrícia, a gente poderia definir o ciúme como sendo uma tentativa de superar a minha insegurança, tentando manter o outro perto de mim. Não é? Nós podemos definir ou dividir o ciúme em 3 categorias básicas. O ciúme normal, o ciúme um pouquinho exagerado e o ciúme patológico. Não é? O que diferiria um ciúme do outro? O que difere é o grau de dano que eu provoco na pessoa. Então, quanto mais danos físicos, morais eu provocar no outro, mais grave é o meu processo de ciúme. Chegando até um ciúme patológico, onde só com tratamento psiquiátrico que a gente poderia controlar. Então, é mesmo assim algo para a vida toda e que não tem cura e a tendência é piorar só o quadro. Ai, que medo. Não, eu diria que não é uma questão de medo, é uma questão mais de identificação. O problema do ciúme, normalmente, né, de uma maneira bem simplista, ele está muito relacionado à insegurança da própria pessoa. Não é o outro que me provoca ciúme. Eu já sou uma pessoa ciumenta. É isso que precisa ficar bem definido. Não é o meu problema em perder o outro, é o meu problema em trabalhar a minha insegurança. Então, eu tenho toda uma característica, né? A pessoa traz consigo toda uma característica de ser insegura. Não que seja só isso, mas basicamente isso. Nós podemos ter a questão do ciúme desencadeado por fatores neuroquímicos também. Uma baixa serotonina e coisas do tipo poderia gerar também a questão do ciúme. Mas no processo terapêutico a gente trabalha muito, ou dá-se início no processo, por uma questão de insegurança. E essa insegurança, você acha que ela é uma coisa que você já nasce ou é uma coisa que você traz o teu meio que faz com que você sinta isso, já que o ciúme está ligado diretamente à insegurança? No caso do ciúme patológico, a gente já consegue determinar isso no nascimento. Então a pessoa já nasce com essas características. Você pega uma criança, ela tem ciúme do pai, da mãe, do brinquedinho, do amigo, da professora. Então ela já traz em si esse potencial de ser uma pessoa que mais tarde, ou cedo ou tarde, necessitará de um tratamento. Nós também podemos desenvolver esse ciúme relacionado a processos culturais, processos sociais. Eu posso não nascer com isso, eu posso ter uma normalidade enquanto ciúme, mas eu posso vir de um meio sociocultural, vamos colocar na questão do homem,
num meio sociocultural muito machista, onde eu posso ter dificuldade em trabalhar e entender a liberdade que eu daria a uma parceira. Eu posso reprimi-la, eu posso castrá-la de uma certa forma, não permitindo que ela venha desejar os próprios desejos dela. Porque o ciumento sempre ele vai tentar controlar o desejo que o outro tem. Eu não controlo o outro, eu controlo o desejar do outro. Então, por que eu faço isso? Ora, porque eu quero ser a coisa, o objeto, a pessoa mais importante para aquela outra pessoa. Eu preciso ser a prioridade quando? Sempre, a todo momento. Então, essa é a dificuldade de se trabalhar a questão do ciúme. O outro tem que se sentir prioritário. Sobre o quê? Sobre tudo. Então, isso provoca danos, isso provoca um problema sério e destrói até o relacionamento. Porque amar não é isso. Eu posso ter um ciúme onde eu cuido, onde eu protejo, mas não onde eu provoco danos, onde eu provoco dor. Ter ciúme significa um processo, de uma certa forma, até saudável, até natural. Não há como você imaginar uma relação afetiva onde não haja ciúme. Insisto, a diferença está onde esse ciúme causa dano ou não. E qual seria o ciúme normal, assim? Que você chama que é um ciúme normal que não causa dano? É aquele que eu trabalho com a questão da proteção, eu trabalho com a questão do respeito, eu trabalho com a questão de proporcionar ao outro um estado onde ele vai ter mais prazeres. Tá, mas cadê os ciúmes aí? Cadê os ciúmes? O ciúmes normal? O ciúme normal está no cuidar. Eu protejo aquilo que eu desejo, eu protejo aquilo que eu amo, eu cuido daquilo que eu amo. Isso é ciúme. O problema é que no popular a gente entende ciúme como uma agressão. Então a gente parte do princípio de que se eu agredir menos é um ciúme pequeno. Não pode haver agressão. A partir do momento que há qualquer tipo de agressão, há um descontrole desse ciúme. Há um problema com esse estado de conduta. A pessoa pode ter um processo obsessivo, a pessoa pode ter um processo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Matar, Quantos casos que a gente vê que a pessoa mata o marido, mata... Isso. Gente, meu Deus! Isso, porque eu quero ser a prioridade. A gente imagina que é um processo agressivo. Na verdade, não é um processo agressivo. Na verdade, é um processo defensivo. Aquele que é muito ciumento, ele não é agressivo, ele é defensivo. Ele não aceita perder aquilo que ele deseja. Então ele se defende como? Agredindo. Tentando fazer com que o outro se submeta à vontade dele. Mas não pela agressão, ele tem medo. Ele é inseguro. Agora, é porque a gente percebe, que a pessoa ciumenta... Eu também sou ciumenta, sabia? Eu sou ciumenta. Mas a gente percebe que muitas vezes, quando tem a crise dos ciúmes, às vezes, muitas vezes, eu acredito até que na maioria das vezes, você vai me dizer se eu estou errado, certo? Não tem motivo, porque a pessoa fantasia uma coisa na cabeça como se aquilo fosse verdade. E muitas vezes não tem nada a ver, não tem o porquê ter ciúmes. Quando eu entro num processo de imaginação, como você colocou, de criação, de suposição, e eu tenho uma resposta adequada àquilo, eu não considero um problema tão sério. Como assim? Explica melhor. Digamos que eu imagine que a pessoa com quem eu me relaciono está cometendo algo que eu não gostaria, ok? Se eu apenas penso isso e nada faço, ou penso isso e trabalho com uma resposta adequada, sem agressão, apenas num questionamento, apenas numa certificação, não há problema algum. O problema está quando eu faço uma questão de imaginação, vou dando asas a essa imaginação. Isso vai construindo dentro de mim um processo de inconformismo, um processo de inadequação, vai fortalecendo a minha insegurança. Quando eu entro em contato com essa pessoa, eu vou tender a agredi-la. Então, muitas vezes a pessoa não sabe nem por que ela está sendo agredida, O que está acontecendo aí? O que eu fiz? O que eu fiz? Não é? Exatamente. Mas quando a pessoa começa a criar esse lado mais imaginativo, mais fantasioso, ela precisa de tratamento.
Mas, por exemplo, essa pessoa que imagina que chega, o marido não fez nada, ela já chega, cria aquele trem na cabeça dela como se fosse verdade. O cara mal chega, já agride o cara, já às vezes pega o telefone, liga pra mulher que não tem nada a ver, que a mulher não sabe. Pega o telefone lá, fica pegando no celular dele os telefones, quem ligou. Aí muitas vezes tem um telefone lá de uma mulher, liga pra mulher e faz o marido passar a mão a mico. Meu... Jesus amado, isso tem muito. Isso não tem cura? Isso é um processo patológico, não é? Eu não saberia dizer se chega a ser um ciúme patológico ou não. Precisaria trabalhar com mais calma, com mais informações, com mais dados. Mas, de qualquer forma, qualquer situação onde você transgride uma normalidade, eu preciso de tratamento. Né? Então, uma mulher, usando esse exemplo, que age da forma como você está colocando, ela precisa, sim, de tratamento. Tratamento, eu diria, só psicológico? Não sei, talvez sim, mas seria bastante adequado ela trabalhar também com a parte medicamentosa. Né? Um estabilizador de humor, por exemplo, não um lítio, mas um estabilizador de humor é bastante importante para esse processo. Não dá para transgredir, não dá para você romper com a ausência de um tratamento. Eu preciso de tratamento. Estabilizador de humor, no caso, seria a serotonina, não? É isso? Não, é todo um grupo medicamentoso que vai trabalhar com a questão do humor. Né? E você tem, assim, você pode dar, assim, alguma dica, assim, que na hora que dá aqueles ciúmes, que queima, né? Porque queima, negócio que queima, o coração dispara. Se a pessoa pode fazer alguma coisa, assim, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Assim, uma dica, não sei se vai dar certo, mas você pode dar uma dica. Ao invés de ela ligar para o marido ou ligar para a esposa, liga para um terapeuta, para um psicólogo. Porque ela precisa ter a compreensão de que ali ela já está com problema. Não tem nada que eu possa, num primeiro momento, dizer para essa pessoa, para ela controlar-se. Tipo, respira, conta até 10, é difícil, né? É uma insegurança, ela já traz essa insegurança, ela já traz esse medo. E o negócio vem de uma vez só, né? Vai, pum, né? Assim, o trem. Eu já senti. Ele pode vir de uma vez só. Ele pode vir num crescente. Normalmente até ele vem num crescente. Né? Você começa a olhar no relógio, vê que o seu parceiro, por exemplo, ele pode chegar às 10 horas, ele começa a chegar 10h05, ele não chega, 10h10 ele não chega, vai num crescente. Né? Até o ponto de você perder o controle. E como a nossa tendência é sempre achar e imaginar algo de pior, eu nunca vou imaginar que ele está atrasado porque ele está tendo algo necessário que eu faça atrasar. Não, eu vou criar um motivo que vai satisfazer ou buscar satisfazer as minhas carências, as minhas ausências, a minha insegurança. Então eu preciso dele para quê? Para comprovar que ele está, de uma certa forma, obediente aos meus desejos, sujeito aos meus desejos. Eu desejo aqui às 10 horas, por exemplo, e são 10h05, ele não chegou ainda. Eu tento controlar insistentemente o desejar do outro. Isso que precisa ser muito bem colocado. Né? Eu não desejo o outro, eu desejo mais do que o outro. Eu desejo desejar as emoções do outro. Né? Quantos relacionamentos, quantas desgraças já aconteceram por causa dos ciúmes, hein? Quantos exemplos que a gente tem aí na mídia. Tá lá do caso do Ioki. Mano, tem uma série de exemplos de desgraças. Tudo por causa dos ciúmes, né? Sim, sim. Na verdade, o ser humano ele é um animal muito inseguro. Ele precisa trabalhar muito bem para superar essa insegurança nata. A insegurança também tem relação direta com o medo, né? O medo, no caso, é o medo da perda, ou o medo de ser traído. O medo da perda, o medo de ser traído, o medo de não conseguir se dar conta daquilo que pode vir a acontecer, né? Uma supervalorização de futuro, uma subvalorização de si mesmo. Tudo isso pode gerar medos, pode gerar a insegurança. Por isso que é importante, eu insisto, o trabalho consigo mesmo, essa compreensão. E aí também é um fator de consciência do quanto essa pessoa tem um ciúme patológico ou se aproximando de um patológico ou não. Quanto mais ela entende que ela tem um ciúme e ela se permite trabalhar, menos grave é. Quanto mais há uma recusa em trabalhar-se, mais eu me aproximo de um processo danoso.
Então, você falou que são 3 tipos. O que é o normal, vamos deixar ele para lá, porque ele é normal. Isso. Aí tem o patológico e o... O patológico é o pior deles. Tá, o patológico é o pior. E aquele que tá... Como é que, por exemplo, se eu sou ciumenta, como é que eu vou saber se o meu é patológico ou se o meu é intermediário? Tá. Quando eu começo a provocar um grau de dano muito grande no outro, quando eu perco o controle, tá? Quando eu parto para uma agressão, uma agressão na linguagem ou uma agressão física, tá? Quando essa preocupação minha... De comportamento, né? Por exemplo, o caso de chegar, pegar o telefone, ligar para... Eu tenho um conhecido que, nossa, ele era médico e ele tinha relacionamento com muitas pacientes, enfim, né? Médico, da ginecologista ainda. A mulher, chegava a ligar para casa da paciente dele, que não tinha nada a ver, falava com o marido, sabe, umas coisas, ela fazia umas loucuras, ela provocava cada situação, assim, o cara passava cada mico, assim, uma piração, assim. E eu percebo que tem homem que consegue segurar o casamento, acaba, né, fazendo quase nada, assim, fica submisso à mulher o tempo todo, né, com medo, né, porque tem perfis também de homens diferentes, né, que acaba, né, não faz nada, fica ali, né, como tem homem que não aguenta também e fala, chega, não aguento mais. Isso acontece dos dois lados, né? Quando você tem um relacionamento onde você convive com uma pessoa que tem um ciúme patológico, diagnosticado enquanto ciúme patológico, você convive com ela, você também tem problema. Tá? Aí nós precisamos trabalhar os dois, não é trabalhar um só, são os dois. Então, assim, é legal, eu acho que é legal, por exemplo, se tem um casal, né, que tá vivendo uma crise por causa do ciúme da mulher ou do homem, seria muito legal os dois virem, né, não virem aqui, mas os dois, sim, onde quiser procurar uma ajuda. Estou falando porque no caso você também faz terapia de casal. Os dois procurarem uma ajuda e acho que vale a pena, né? E vir se tratar, né? Porque não adianta só ela ou só ele, né? Não, é um trabalho. Quando é num processo mais grave, os dois precisam. Quando é num processo mais leve, é apenas a pessoa que manifesta isso é que deveria procurar. O outro não precisaria necessariamente. Ele pode vir como apoio, mas não ele como sendo o foco de uma terapia. Então, essa questão toda de ciúme é bastante complexa no trabalho. Porque, como eu disse, ela envolve uma série de situações. Inseguranças, medos, traumas, memórias, tá? História de vida. Então, são fatores que vai agravando ou não a questão do ciúme. De possessividade, de controle, de domínio, de perfeccionismo. São fatores complexos. Não é um tratamento simples, não é um tratamento fácil, é um tratamento possível, desde que não patológico. Uma vez sendo patológico, infelizmente a tendência é só o agravamento, mesmo com o uso de medicação. Caramba, a gente vai dar um tempinho, né? Não saia daí, fique aí, porque a seguir nós vamos falar sobre traição. A gente já volta. Voltamos aqui com o psicólogo Eduardo Biancalana, o qual na primeira parte do programa nós falamos sobre filmes. E agora nós vamos falar sobre traição. Quem nunca levou um corno, levanta a mão. Eu já levei. Quem nunca levou, né? Todo mundo leva, né? Normal. Mas dói muito. Então eu gostaria de iniciar. Por que as pessoas traem, Eduardo? Nossa, é uma pergunta bem difícil de responder. Por que traem, né? N motivos podem levar a uma traição. Eu posso ter alguns fatores fortes, genéticos até, né? Você pode pegar um homem onde ele tem uma quantidade grande de testosterona, ele vai ter uma tendência a trair mais do que uma pessoa que não tem um nível tão alto. Por quê? Explica por quê. Por que faz a testosterona, ela vai provocar alguns neurotransmissores, a produção de... É um hormônio, ela vai produzir alguns neurotransmissores que vai facilitar a busca de relações. Isso, como se deixasse ele um insatisfeito, é isso? Como se deixasse ele um insatisfeito. Ele vai buscando sempre o acasalamento desse primata Homo sapiens. Assim como você pode ter uma mulher que tem uma quantidade grande de estradiol, que também vai ser
uma buscadora de relações. É verdade que a mulher hoje está traindo mais que o homem, muito mais, né? Eu vi pesquisa, eu vi. O que está acontecendo é uma inversão. Enquanto nós temos segundo vários dados, várias pesquisas mostrando que a quantidade de homens que trai está diminuindo, a quantidade de mulheres que trai está aumentando. Então nós temos curvas diferentes. Eu tenho uma curva descendente para o homem e uma curva ascendente para a mulher. Se na década de 80 nós tínhamos segundo algumas pesquisas, 70% dos homens traindo, hoje nós estamos por volta de 45% a 50%. Nesse mesmo período a mulher passou de 25% para 58%. A mulher tá danada, tá tudo safado, sem vergonha, piriguete, picocó, cor. Eu não sei se é bem isso ou se elas estão tomando consciência de, eventualmente, alguns maus tratos que elas recebem e estão buscando alternativas de substituição. A alternativa é meio errada, né? Porque eu acho que se você não tá bem, você sai do... É que é difícil se criticar, se falar, né? Eu não gosto nem de falar, porque o certo seria sai do relacionamento e corneia, né? Mas não dá pra você condenar. Nossa, não condeno. A gente não pode, né? A gente não sabe o que a pessoa tá passando, a gente não pode criticar, a gente não pode... condenar a pessoa. Quem sou eu para julgar, né? A gente não pode julgar, fazer esse julgamento, não sabe o que a pessoa está passando. Eu acho que o correto é terminar um relacionamento e aí sai com outro. Mas você acha que isso tem a ver com o caráter, a maneira a traição tem a ver com o caráter? Tem, né? Tem. Então, Patrícia, como eu coloquei, vamos retirar as questões genéticas, não é? Pegando esse homem com testosterona alto, ou com uma duplicidade do alelo 334, que é uma parte do gene, que o levaria a trair mesmo, né? Inevitavelmente ele vai ser entre aspas, um traidor. Mesmo se a mulher dá maior trato nele sexualmente, então quando ele quer ela tá ali, não, ele vai trair. Ele vai trair. Tá? Tem alguma dica pra gente poder identificar esse tipo de homem? Pra ficar bem longe. Na verdade, você poderia até pedir um exame de DNA e verificar esse alelo específico. E aí você vai ver, mas não é ético, não é recomendável, né? Agora, a traição é difícil. Eu acho que a maior traição, ela começa a ocorrer quando você trai a si mesmo. Isto é, quando você vende para o outro uma imagem daquilo que você não é para agradar o outro. A partir desse momento que você começa a fazer essa autotraição, você começa a trair a confiança do outro. Você começa a trair esse outro. A traição não se dá apenas no que se refere à sexualidade. A traição é muito mais ampla do que isso. Eu traio esperança, eu traio expectativas, eu traio sonhos, eu traio uma série de coisas. Pensamento é trair? Você pensar ou sentir só desejo é trair? O sentir o desejo por uma outra pessoa, isso é normal dentro de um processo existencial desse animal humano. Não há como fazer uma evitação disto. A questão não está no pensar. A questão maior se faz em como eu vou agir ou não. É sempre um fator opcional, é uma escolha. Trair é uma escolha. Vamos retirar aquilo que eu falei referente a processos genéticos, né? Fora isso, é uma questão de escolha. Eu escolho trair ou eu escolho não trair. Desejos eu vou ter sempre por outros. Agora a questão é, opto por fazê-lo ou não. Eu não chamaria isso necessariamente de um desvio de caráter ou desvio de conduta. Vai depender da cultura, vai depender de processos religiosos, vai depender de processos históricos de cada um, né? Se ele vai adotar essa postura ou não. Porque tem casal que faz surubada lá, homenagem a Tuá, né? Aí eu acho que eles não consideram traição, porque tá fazendo na frente, né? Um do outro, combinaram. É estranho isso, né, cara? Estranho, né? Você sabe que tem muito isso, né? Patrícia, a traição sempre se dá quando há uma ruptura de contrato, né? Se eu faço... Confiança, né? De contrato de confiança, não importa se nesse contrato está a confiança, se nesse contrato faz parte um não relacionamento com outra pessoa. Quando eu rompo esse contrato, tendo uma relação com outra pessoa, eu estou te traindo, né? Se há em comum acordo o fato de podemos ter relações com N pessoas dentro do casamento, então aí não é traição, porque não há ruptura de contrato. Tudo está no acordo, o que foi acordado. Isso precisa ficar bem claro. O que normalmente acontece é,
Eu faço um acordo mental meu, você faz um acordo mental seu, eu não sei do seu acordo e você não sabe do meu. Daí nós criamos ideais e eu coloco o meu ideal no outro. E aí eu me decepciono porque ele não é o meu ideal. Ele nunca será. Ele será sempre uma pessoa real. E aí há decepções, aí há traições. De novo, não necessariamente traições sexuais, mas traições de N motivos, né? Mas assim, por exemplo, em relação a casais assim que fazem lá, né? Um swing. Um swing. Eu não sei porque que eu só conseguia falar suruba. Mas é o swing que eu tava procurando na vinha. Um swing. Essa relação, eu não sei, tende a durar? Porque quem ama, na minha opinião, quem ama não trai. Você vê a tua mulher ali com outro cara, fazendo tudo com ela. Ah, cara, como é que é isso aí? Isso não é amor. Hã? Isso não Explica isso pra mim, pelo amor de Deus. Isso não é amor. Quando você tem uma relação calcada nesse processo, você tem uma relação calcada em paixões, você vai em busca de uma quantidade grande de dopamina e não em serotonina, que garante o amor. Consequentemente, é um processo onde eu não posso dizer que estão casados, estão juntos. Porque dentro de um entendimento de casamento ou de um amor duradouro, esse mecanismo é inadequado. É um desvio de conduta, é um desvio de comportamento. Contudo, se eu vou me relacionar com outra pessoa dentro desse acordo de busca de dopamina insistentemente, que é um prazer intenso, e dentro desse acordo já está previamente estipulado que haverá esse processo, esse mecanismo, então, sem problemas. Só que eu não posso dizer que isso é amor. Eu posso dizer que isso é paixão. Eu posso estar apaixonado por outro, por outros, por vários. Eu acho que não é nem paixão nesse caso. Parece uma coisa assim meio que carnal, mas que a paixão... Você quer aquela pessoa só pra você. A paixão é uma coisa meio, sabe? Só fica... É uma coisa assim que só fica só com a tua mente, com a tua cabeça naquela pessoa. Você supervaloriza, você super tudo aquela pessoa, né? Porque isso que você quis dizer pra mim é que a pessoa que faz esse swing aí não ama, ela tá apaixonada. Isso. Não concordo, porque a paixão é muito mais louca. A paixão é uma coisa muito louca. Vamos definir essa questão. Eu acho até, Eduardo, que na fase da paixão é mais até perigoso a pessoa cometer algum crime, alguma desgraça, do que quando ela está amando. Porque quem ama não destrói, quem ama liberta, quem ama, deveria ser, né? Quem ama compreende, quem ama, sei lá, doutor, ai, ui, ai. Se nós pensarmos a paixão de forma bem clássica, né? A paixão de forma bem clássica, eu colocaria que sim, em parte você tem razão. Quando eu estou apaixonado por outra pessoa, eu posso até não desejá-la sexualmente. Eu tenho que ter a paixão, mas mais a atração física. Muitas vezes você pode ter uma paixão platônica, vamos colocar assim. Sim. Não é? Mas eu me referia à paixão, no que se refere à quantidade de dopamina. Eu preciso do prazer intenso. Mas não é carnal isso? Não é carnal? Isso é carnal, não é? Não é paixão. Eu diria que isso é químico. Então é carnal. Tá? Porque eu posso ter o desejo físico de relações sem necessariamente estar comprometido numa relação de swing. Tá? Agora, quando eu me atenho ao fato do swing, o que acontece há um acordo, insisto nesse ponto, e há uma busca incessante de dopamina. Eu preciso desse estimulante. Então eu estou apaixonado pelo prazer, eu não estou apaixonado pela pessoa. A minha paixão é pelo prazer, eu me vicio no prazer. Toda vez que nós tivermos ou vivenciarmos experiências grandes de liberação de dopamina no cérebro, eu sempre vou correr o risco de vícios. Tá? A dopamina é viciante. Então, quando eu tenho esse mecanismo todo disparado, eu vou me viciar nesse processo. Eu vou querer vivenciar isso insistentemente. Tá? Então, eu posso dizer que eu estou apaixonado pela pessoa? Não, eu estou apaixonado pela paixão, pela dopamina, pela sensação. Tá? Por o estímulo que eu recebo
no meu sistema de recompensa no cérebro. É só isso. Né? Não pela pessoa. Eu substituo a pessoa. Tanto que num processo de swing, né, eu substituo o outro. Eu não tenho relações sexuais com a pessoa que está comigo. Eu tenho com qualquer uma que vier a estar comigo. Então não é um processo nesse sentido de paixão clássica. Né? Você acha que trair e coçar é só começar? Não, porque... Por que eu estou falando isso? Porque... a pessoa... Eu estou falando isso por causa que eu estou pensando no perdão. A pessoa que trai uma vez... e isso quer dizer que ela vai trair sempre? Não vale a pena perdoar a pessoa? Como é que você... Porque tem muitas mulheres, tem muitos homens, principalmente homens, né, que são super machistas. Eles acabam uma relação porque eles não perdoam de jeito nenhum a traição. Aí ele fica sabendo que a mulher traiu, ou a própria mulher chega e avisa, ó, eu te traí e tal, me perdoa. E o cara não perdoa, né, porque é muito orgulhoso e machista e acaba com o casamento, acaba com o relacionamento porque não perdoou. Ou seja, perdão vale a pena? Como é que você vê essa situação? Eu acho que é uma resposta um pouco complexa. Primeiro porque eu não acredito em perdão, não existe o perdão. Né? Nós temos algo chamado memória. Eu vou gravar isso no meu cérebro e eu vou lembrar sempre, eu não vou perdoar nunca. Eu posso reduzir a importância do ato, mas perdoar, não. Né? É bastante bonitinho, é bastante politicamente correto eu usar esse termo perdão, mas ele de fato não existe. Né? Eu sempre vou lembrar daquilo que me feriu. E uma traição sempre é algo muito dolorido. Por quê? Porque, de novo, eu não traio apenas o meu corpo, eu traio o sonho do outro, a expectativa do outro, a confiança do outro, o futuro do outro. Né? Então é algo muito mais dolorido. A traição sempre é considerada um dos fatores mais danosos emocionalmente em uma relação ou para um ser humano. É bastante complicado você trabalhar a questão da traição, porque aquele que foi traído sofre muito. E qual a diferença entre a traição, a visão de traição da mulher e do homem normalmente? O homem se preocupa muito com uma traição quando ela se dá de forma física, isto é, a minha preocupação está enquanto primata homo sapiens, né, vivido isso por milhares de anos, onde eu saía para buscar alimento, para trazer, ao buscar o alimento, eu corria risco de vir a falecer, não é? E eu trazia esse alimento para alimentar a minha prole, imaginando que a prole era minha. Né? Contudo, no processo de traição, eu poderia estar correndo todos esses riscos para alimentar um filhote que não é meu. Então o homem teme muito essa questão da traição, no que se refere a uma relação física. A mulher, por outro lado, por milhares de anos, ela identificava esse homem, ela buscava esse homem, no que se referia ao fato dele vir a ser o protetor, o alimentador, né, o cuidador, né, de toda, não só dela, mas de toda a prole. Então isso leva a mulher hoje a também continuar esse processo, entendendo que a traição para ela é muito mais emocional. Então, eventualmente, a mulher consegue superar mais fácil quando esse homem vai e fala que ele teve uma relação sexual com uma outra mulher, mas que não significou nada, do que ele falar para a esposa o seguinte: eu não tive relação sexual nenhuma com ela, mas eu estou apaixonado por ela. Ai, como dói! Não treme não, menina, pelo amor de Deus, senão a câmera vai tremer. Jesus do céu, tem que rir, chorar, não sei. Ai, pior que é. Então é bem diferente o processo de sentimento. Apesar da dor ser a mesma, apesar da dor ser intensa, né? Mas os conceitos são diferentes. E se for com uma prostituta? Acho que a mulher... É diferente, né? É diferente, por exemplo,
Mulher casada chega e fala, eu traí você, fui aí pra uma zona e transei com uma prostituta. Ou eu traí você, fui num barzinho aí, tinha uma mulher lá e tal, saímos e traí você. Ela vai sofrer, ela vai brigar. Eu vou chorar mais por causa da mulher do barzinho do que com a prostituta. Mas ela vai tender a superar isso mais fácil, tá? Do que se ele falar que está apaixonado por outra, né? Já o homem é diferente. O homem, ele pode até ouvir isso que você falou. Puxa, estou gostando de outra pessoa. Eu quero dar um tempo. Eu quero isso e aquilo. Ok. Ele não vai sofrer tanto. Ele vai sofrer. Mas ele vai tentar fazer todo o mecanismo possível de superação. Ah, mas você nunca beijou? Não. Nunca teve relações sexuais? Não. Ufa, então eu vou tentar recuperar isso. É bem diferente o mecanismo. Tanto que para você romper uma relação, você sendo mulher, para romper uma relação, né, definitivamente, o que você falaria para esse homem? Ora, você tem que feri-lo ao máximo. Infelizmente é assim, não é? Então você falaria o seguinte: eu não te desejo mais. Como dói. Mata, não é? Então é diferente de você falar, não estou gostando, quero dar... Não, você falar para o homem que você não deseja mais, isso destrói uma relação. Definitivamente. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque esse homem sempre vai temer duas coisas básicas. E vice-versa, né? Vice-versa, não necessariamente. Essa mulher pode até superar essa situação, desde que ele continue cuidando da prole, desde que ele continue trazendo alimento, trazendo proteção. Ela consegue superar, em parte, isso. O homem não. Ela trabalha isso de forma muito mais inteligente do que o homem. Me fala uma coisa, que tem alguma coisa que dá pra gente fazer para não ocorrer uma traição? O que dá pra gente fazer para não ocorrer uma traição, para não rolar uma traição? Para não ocorrer uma traição, nós precisamos entender como funciona o amar. O amar significa eu tentar ao máximo proporcionar para o outro alguns fatores básicos, mínimos, que é o cuidar, que é o respeito, que é o humor, que é a linguagem, que é o companheirismo, que é o construir sonhos, o que é ter relações sexuais de uma certa forma constante. Então é uma série de fatores onde, se eu for preenchendo todos eles, eu reduzo a quase zero a possibilidade de traição. Então é possível não trair? Claro que é possível não trair. Então isso pode ser feito e tem que ser feito de ambas as partes. Não adianta só um fazer tudo isso e o outro não. Haverá uma traição. Então, amar é um projeto existencial. Diferentemente de uma paixão, onde o ser humano, esse primata, foi feito para vivenciar paixão, e essa paixão tem prazo de validade. O amor não. O amor é uma invenção nossa. Então ele precisa de investimento. É um projeto existencial. Não é algo que acontece ao acaso. Ele é construído, ele é batalhado, ele é refeito todos os dias, ele é buscado todos os dias. Eduardo, a gente vê assim diferentes casais, né? Relacionamentos de casais assim, né? Tem uns que eu acho até muito legal, que eu acho que é o ideal, que o marido, a esposa faz tudo junto, ele não faz nada sem ela estar junto. Por exemplo, se ele é um médico, ele tem um congresso, ela vai junto, tudo fazem junto, né? E tem outros relacionamentos que ela vai pro barzinho com as amigas, ele também vai tomar uma cervejinha num boteco com os amigos. Você acha que a pessoa que tem esse tipo de relação mais aberta, isso pode facilitar uma traição maior? Sim ou não? Por quê? Eu acho que isso facilita em muito. Por quê? Vamos entender o seguinte: o que me faz ficar com o outro? Prazer. Então, se eu fizer o máximo de coisas possíveis, desde um hobby, até um experimento, até uma fala, até uma linguagem, até um sair, junto com o outro, meu cérebro vai associando que toda vez que eu tenho prazer, eu tenho aquela pessoa do meu lado.
Então eu associo o prazer à pessoa. A partir do momento que eu rompo isso, eu começo a ter os meus prazeres de forma solitária, eu começo também a criar o fator de que eu não preciso do outro. E de repente eu posso começar a ter muito prazer, muito mais prazer em estar saindo sozinho, né? E eu começo a vincular que o outro já não me é mais importante. E quando nós estamos mais sujeitos à traição, quando eu vivencio grandes emoções, positivas ou negativas. Então, se de repente eu saio... E aonde pode facilitar. Claro, eu saio para um barzinho, vou num barzinho. Tá cheio de mulher boa lá. Eu tenho uma emoção forte, digamos que eu estou vivendo um momento emocionalmente forte. Não importa se é positivo ou negativo. Eu encontro alguém, tá? Eu já estou suscetível a vivenciar uma paixão. Então, eu estou sujeito a isso. Eu vou vincular aquele momento de intenso prazer com todos aqueles que estão do meu lado. Eu faço esse vínculo. Eu achei que seria essa resposta mesmo, porque não dá para facilitar, né? Eu vejo até por experiência própria, não pode facilitar, né? Tem que ficar sempre, somente do meu caso, minha profissão, você tem que ficar sempre vigiando mesmo, sabe? Em vigília o tempo todo, porque, né? Às vezes a carne é fraca, né? E eu assim, particularmente, eu sou contra traição. Tem gente que vive, né? O marido vai para um lado, a mulher vai para o outro, ela corneia de um lado, ele corneia, corno vai, corno vem, se correr não fica ninguém. Eu não vejo futuro numa relação assim, acho muito difícil, mas eu também concordo, eu acho bonito, você vê um monte de casais que fazem tudo junto, eu acho que tem que ser assim também. Pois uma relação pode ser eterna, não é? Mesmo com traições. O que nós não podemos falar é que é uma relação de amor. É uma relação entre duas pessoas. Agora, uma relação de amor entre duas pessoas, ela não comporta algumas coisas. É um processo de construção. Então, eu morar numa casa, você morar em outra, não vai funcionar isso. Também acho que não. Realmente não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo, eles podem se dar muito bem como amigos, eles podem ter prazeres sexuais quando se encontram, pode. Eles vão estar se amando? Não. Não dá para eu preencher todos os quesitos necessários para dizer que aquelas pessoas estão se amando ou não. Elas podem estar se gostando. Se amando, não cabe isso. Eduardo, eu quero saber o seguinte, né? Existe, assim, alguma maneira, assim, da gente saber... como é que a gente vai saber? Porque a gente fala, né? Filho a gente não escolhe, pai e mãe a gente não escolhe. Agora, marido, a pessoa que vai ver do teu lado, você que escolhe. Se você tem o dedo podre, como os outros falam por aí, né? Então, você tem que, né? Você escolhe quem vai ver do teu lado, né? E muitas vezes a gente age com impulso, que está apaixonado, esquece, fica surda, cega e muda. Enfim, tem alguma maneira da gente saber qual que é a pessoa certa? Nossa, isso é bem difícil saber. Nós podemos dar alguns parâmetros, né? Primeiro, eu diria o seguinte: a pessoa certa é aquela que está disposta a construir com você esse contrato, esse compromisso, né? Construir esse amor entre os dois. Isso é a pessoa certa, né? Quais as características? Primeiro, eu preciso pensar numa característica de atração física entre os dois. Tem que haver o desejo, tem que haver uma compatibilidade sexual, tem que haver uma compatibilidade química, né? Tem que haver uma compatibilidade cultural, né? Eu diria até que tende a necessitar até mesmo de uma compatibilidade étnica. Por quê? Porque envolve cultura. Eu não vou estar com o outro alguns minutos, eu vou estar com o outro por décadas, né? Se eu vou estar com o outro por décadas, eu preciso entender que ele tem que ter as características de desejos tais quais os meus, uma cultura tal qual a minha, para que a gente possa conversar, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa ter sonhos iguais, desejos iguais, né? Porque qualquer conflito, se não for muito bem trabalhado, ele vai levar a uma perda de qualidade desse relacionamento. E se eu for somando perdas, eu vou chegar numa hora que haverá uma ruptura, né? Então não existe essa pessoa enquanto pessoa ideal, até porque a palavra ideal vem de ideia,
Eu me relaciono com pessoas reais e não com pessoas ideais. Nós somos primatas, então o que é o outro? Também é um primata com desejos, com medos, com ansiedades, que não são as minhas. Então é um processo construtivo mesmo. Eu consigo me relacionar bem com alguém pela vida toda? Até sim, mas com a disponibilidade de ambos, com o contrato de ambos, com o desejo de ambos em fazer com que isso dê certo. E aí vem novamente a questão do humor, da linguagem, do companheirismo, do estar presente, do se dedicar ao outro, do investir no outro, de ter medo de perder o outro, de ser surpreendido pelo outro N vezes, de correr riscos juntos, de ter prazeres juntos. É um processo. Aí eu consigo ter essa pessoa, vamos colocar assim, correta ou não, para o relacionamento? Aí sim. Só que na verdade não é o correto, é aquele que há uma predisposição em fazer isso dar certo. O casamento dá certo quando ambos estão dispostos a fazer dar certo. Você acredita no amor, você acredita no casamento? Não é uma questão de crença, né? É uma questão de possibilidades. Existe essa possibilidade? Claro que sim. Difícil? Igualmente, claro que sim. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde tudo é muito descartável, onde eu preciso de muitos prazeres, onde eu preciso sempre buscar o melhor. Consequentemente, eu tenho uma relação e eu acho que com a outra pessoa ela pode ser ainda melhor. Eu vou nessa busca constante, eu vou descartando. Eu não me permito mais fazer o melhor, eu vou obter o melhor, e que é muito diferente. Porque obter o melhor significa eu descartar o que eu tenho e pegar o próximo. Fazer o melhor significa eu construir esse melhor. Por isso que é difícil. É um processo constante, é um processo de aprendizado, é um processo educacional, é um processo onde as pessoas precisariam aprender a se relacionar no século XXI, que é muito diferente de relacionar-se em séculos passados. Porque as pressões são outras, os desejos são outros, as angústias são outras, são muito mais intensas. Consequentemente, eu preciso de muito mais prazeres. O que eu vejo muito são pessoas buscando prazeres no outro, para suprir uma carência dela. Isso não funciona. Ambos têm que estar muito bem satisfeitos nos seus projetos profissionais, nos seus projetos de vida, nos seus projetos existenciais, para que em contato com o outro isso possa ser fortalecido e não preenchido. Não somos seres vazios, nós somos seres preenchidos já. E eu vou buscar no outro uma suplementação, um enaltecimento das minhas próprias qualidades, assim como eu faço com que o outro também tenha um enaltecer das suas qualidades. Então é um projeto possível? É. Difícil? Sim. É muito complicado esse mecanismo todo. Nos dias de hoje, então, é mais complicado. Então, e escutando você falar todas essas coisas, eu percebo a importância, né, de uma mãe, de um pai hoje, na criação de seu filho, desde pequenininho, orientar, educar esse filho, essa filha, para que ele seja amanhã um bom companheiro, uma boa companheira. Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia, os pais, já com a criança pequenininha, já mandam o moleque, mostra aí o piu-piu grande. Já cria, por exemplo, o homem todo já machista, com valores totalmente errados. A criação está muito ruim, a maioria, eu acho que 90% da família hoje, né? A mãe educa errado, o pai educa errado, eu acho que está tudo errado. E eu tenho uma amiga, Edith Balciunas, um beijo, que é uma grande amiga. Ela sempre, quando os filhos dela eram pequenos, ela falava: eu crio meus filhos, que eram 2 homens, para que eles sejam bons maridos no futuro, bons companheiros para suas esposas. Eu achava isso incrível,
né? Então ela ensinava como... Seria legal a mãe ensinar a criança como tratar bem uma menina, como tratar bem o mais velho, como tratar bem... Enfim, tratar bem as pessoas, a própria mãe, o próprio pai, né? Porque a gente vê crianças tratando pessimamente a mãe, xingando a mãe, manda a mãe para aquele lugar. Quer dizer, nunca, eu não consigo ver essa pessoa sendo um bom companheiro de uma mulher amanhã. Se ele já trata assim a mãe, como é que ele vai tratar uma companheira? Então, eu estou querendo dizer da importância, né, da mãe, principalmente a mãe que convive mais com o filho, né, o pai também tem que estar ligado nisso, de receber essa orientação e ficar ligado nisso, de criar o filho, e inclusive se ela vai estar fazendo bem para o filho, porque amanhã ele não vai ter problema, vai conseguir montar uma família, né? Mas essa estrutura, esse equilíbrio emocional que a mãe deve passar para seus filhos. Eu concordo em parte. Meu questionamento está: como eu conseguir passar algo, ensinar algo que eu não sei? Mas ninguém sabe nada mesmo, mãe. Mas essa mãe precisaria ser educada para isso antes de educar o filho. Sim, claro, Ela claro. não é educada para isso, ela não sabe como fazer. Bem aqui que você ensina. Uai. Não, é sério, ela precisa passar por um processo de aprendizagem. Não se sabe, hoje não se sabe mais como relacionar-se. Nós precisamos entender a importância disso. Por quê? Porque a partir do momento que eu vivencio essas angústias, eu reduzo a minha quantidade de serotonina, né? Ao reduzir isso, eu me torno mais agressivo, eu me torno mais inconsequente, eu me torno menos intelectualmente capaz. Eu vou trazendo comigo todos os meus instintos à tona. E o instinto do primata não é um bom instinto. Daí a gente vive uma sociedade onde há a manifestação desse estado mais primitivo mesmo, de agressividade, de intolerância, de impaciência, né? Em função do quê? De ausências de prazeres. Prazeres elaborados, e não prazeres de uma dopamina, que é aquele prazer da paixão. Não, é um prazer pensado, é um prazer elaborado, né? É um prazer duradouro. E é isso que falta. Então, de novo, é um projeto existencial. É uma qualidade de vida que deve ser buscada. Eu não busco isso, né? O que eu busco é prazeres imediatos, prazeres intensos, prazeres plenos, né? Como se eu pudesse vivenciar no todo uma utilização de uma cocaína. Isso é uma droga? É uma droga. A gente vive um processo natural hoje de um estado de drogado. Sim, eu não tenho dúvida. Eu preciso buscar essa droga. Não importa se essa droga é uma satisfação imediata de uma compra, de uma relação sexual com uma pessoa desconhecida, se é obter algo, se é conquistar algo, não importa. Mas não é algo que dá sustentação. A sustentação me dá onde eu tenho um equilíbrio no médio e no longo prazo. Mas o meio interfere nesse tipo de comportamento, né? O meio, a educação interfere diretamente. Diretamente. Nós somos seres onde... Modelos, né? Sim, onde o meio ambiente interfere, a minha genética interfere e a minha cultura interfere. Nós não somos nenhum nem outro, nós somos essa somatória dessas três forças. Eu não posso esquecer nenhuma delas. Eu não posso esquecer o primata que eu sou, eu não posso esquecer o meio ambiente que eu vivo, eu não posso esquecer a cultura que eu tenho. Por isso que é necessário esse entendimento de forma mais ampla, esse entendimento de forma mais clara, mais precisa como um projeto. Nós fazemos projetos empresariais, nós fazemos projetos culturais, mas nós não fazemos projetos existenciais. As pessoas não fazem um planejamento para ser bem casado. Não existe isso. Elas simplesmente esperam que isso aconteça. Não vai acontecer. Fica a eterna busca do amor, da paixão, do companheiro. A paixão é uma delícia, mas ela não dura. Dura só 2 anos, 3 no máximo, é isso? É, entre 36 meses no máximo. Aí depois ou acaba ou vira amor, né? Eu posso começar a construir esse amor enquanto essa paixão está sendo diminuída. Ou o que normalmente se faz é troca. Acabou, eu troco.
Ah, gente, acabou o tempo. Tenho que me despedir aqui mais uma vez, mas vamos fazer outras e outras. Está todo o endereço aqui, né? Do Eduardo Biancalana, telefone, tem e-mail, tem tudo aqui. É só ligar. Obrigado mais uma vez, dá um beijo. O tempo passa, o tempo voa com você, que nem a poupança Bamerindos, que a gente nem sente passar, porque é um assunto muito interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu, galera do programa Foniquito. Qualquer coisa, só ligar aqui para esse grande profissional, Eduardo Biancalana. Valeu, beijão. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Padaria Colonial. Aqui você encontra lanches, almoço, café da manhã, deliciosos caldos, eventos corporativos e happy hour. E mais deliciosos cupcakes para deixar mais linda as mesas de aniversários, para lembrancinhas de casamento e muito mais. Padaria Colonial, com um ambiente familiar, venha nos visitar.